queria dar uma de espertinho com Deus. Ele falou: Senhor, quanto que é 1 milhão de anos para o Senhor? Aí Deus falou: meu filho, é como se fosse 5 segundos. Para mim, é como se fosse 5 segundos. Ele disse: e quanto que é 1 milhão de dólares? Deus falou assim: é como se fosse 10 centavos. Ele falou: o senhor podia me dar 10 centavos? Aí Deus falou: claro, meu filho, espere só 5 segundos. Eu quero compartilhar uma palavra, estou intitulando Aprenda a Superar Seus Fracassos. Eu aprendi muito nessa palavra com o pastor Rick Warren, que é um precioso pastor de uma igreja muito abençoada. Todos nós, se formos honestos e já estivermos trabalhando no ministério há algum tempo, todos nós já tivemos falhas, todos nós já experimentamos grandes fracassos na nossa vida. A realidade é essa. 2 dos homens mais chegados a Jesus haviam tido fracassos gravíssimos. O Judas Iscariote e o Pedro. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. A diferença foi que Judas rejeitou a misericórdia e o perdão de Deus. Ele se autocondenou e se enforcou. Pedro, por sua vez, também fracassou horrivelmente, mas ele recebeu a misericórdia e a graça de Deus. E depois se tornou o líder da igreja primitiva. Já que Pedro soube receber a graça e a misericórdia de Deus e o seu favor, vamos usar a experiência de Pedro para respondermos 3 perguntas que têm a ver com como superar os nossos fracassos. Primeira pergunta: o que causa fracasso na vida de alguém? Número 1, o que causa fracasso na vida de alguém? Segunda pergunta: o que devemos fazer ao depararmos com o fracasso? E terceira pergunta: qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Então vamos para a primeira pergunta. O que causa fracasso na vida de alguém? Talvez na vida pessoal. Às vezes um pastor até que está indo bem ministerialmente, mas na vida pessoal houve um fracasso. Talvez foi no casamento, talvez foi nas finanças, talvez foi nos relacionamentos. Talvez ele prega bem demais, mas ninguém gosta de trabalhar com ele. A igreja está toda hora tendo problemas de deslealdade, que ninguém aguenta ficar junto com aquele pastor, os relacionamentos. Nem a esposa dele aguenta ele. Então, às vezes é fracasso nos relacionamentos, às vezes é ministerialmente, às vezes no ministério ele começa a romper, depois, bum, tudo implode. Tem 3 coisas principais, 3 razões principais por causa do fracasso na vida de alguém. Primeiro, nós sobreestimamos nossos pontos fortes. Vamos ver o exemplo do próprio apóstolo Pedro. Ele era discípulo de Jesus. Olha em Marcos 14, esse texto impressionante. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro tinha certeza que essa era uma área em que ele não iria decepcionar Jesus, que esse era o ponto forte dele. Pedro disse: olha, os outros podem até te abandonar, Jesus, mas nessa área aí eu lhe garanto, a minha lealdade é para sempre. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo,
Isso aí eu lhe garanto, Jesus. Isso aí, outras áreas podem até te falhar, mas esta área aí eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. A Bíblia, a mensagem, 1 Coríntios 10, 12 diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Queridos, esta área de sobreestimarmos os nossos pontos fortes é muito sério. Eu lembro lá em Fortaleza, nós crescemos muito mais rápido do que em Santarém, porque em Santarém ainda estávamos descobrindo muitas coisas. Quando chegamos em Fortaleza, já chegamos com um modelo que já funcionava bem. Então, com pouco tempo, já estávamos com 1.000, depois 2.000 pessoas, depois 3.000, depois 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Eu não estou falando números evangelásticos, não. Estou falando números reais, que a gente estava mandando contar em todos os cultos. E os obreiros e pastores que ficavam em mais do que um culto, a gente não contava. Então, nós não estávamos contando mulheres grávidas como 2 pessoas, gato e cachorro. Tem gente que conta tudo, né? Então, não, a gente estava tendo muito cuidado para ter números reais. E estava chegando 8.000 e pouco, negócio crescendo muito rápido. Passamos de 1.000 células. E se tinha uma área que eu tinha muita confiança, que a gente sabia fazer, era célula e discipulado. Quando eu fui acordar, poucos anos, bem poucos mesmo, antes de eu mudar de Fortaleza, eu vi que nós tínhamos pisado feio na bola. Tinha várias células que tivemos que reagrupar. Claro que a igreja continua lá, poderosa, com milhares de pessoas. Mas eu senti, em certo sentido, que fracassamos, falhamos, porque eu vi que tinha áreas, não somente eu, mas a minha equipe, que eram especializados, somos, pela misericórdia de Deus, somos especializados nessa área de células. E nós ficamos muito autoconfiantes em nós mesmos, achando que a gente sabia. Quando de repente nós fomos, olha coisas que Deus já tinha ensinado anos atrás, e por causa do nosso orgulho, nós tínhamos quebrado aqueles princípios, como colocar alguém como líder de célula precipitadamente, sem ele estar preparado, entendeu? E isso é pior do que você esperar demais. Deixa eu te falar uma coisa, eu reaprendi uma lição que eu já sabia há muitos anos, mas é uma lição tão básica. Por exemplo, essa aqui. Olha como nós sutilmente deixamos o orgulho nos levar a um erro. Olha o erro. Célula está grande. O líder é muito bom. A pessoa que ele está treinando para ser o próximo líder, para multiplicar, não está preparado. Mas ele está muito animado, tem boa atitude, aí ele vai aprender aos trancos e barrancos. É melhor multiplicar logo essa célula e mesmo assim ter um líder, um novo líder da outra célula multiplicada, não está tão preparado, mas é melhor ter 2 células e com um líder não tão bem preparado, do que ter essa célula grande, porque ela está grande demais, isso aí não pode. Olha que engano, é o contrário. A verdade é que é melhor a célula ficar até grande demais, se necessário for. Não é o ideal, mas se necessário for, é melhor que ela fique grande demais. Mas só multiplique quando você tem um líder bem preparado. Porque você multiplica, coloca alguém para liderar uma célula e não está bem preparado, ele vai se sentir um horrível fracasso, porque a célula não vai para frente. Membro vai ter prejuízo na vida espiritual dos membros. Você colocou ovelhas ao encargo de alguém que não estava preparado. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Que crime! Quantas vezes nós falhamos por causa da autoconfiança exagerada. Sabe que a Forbes, a revista das grandes multinacionais do mundo, ela sempre fala das 500 maiores multinacionais empresas do mundo. Sabe qual talvez, se eu não me engano, é a razão número 1 das grandes multinacionais
que entram em falência, dessas 500, porque muitas delas estão toda hora falindo, aí surgem outras, falem, surgem outras. Qual é a razão número 1 porque elas entram em falência? Quando eu primeiro vi essa estatística, eu pensei, a razão número 1 deve ser, mudou de liderança, de repente não tem um líder tão bom mais, falta de uma liderança, falta de visão, falta de grandes alvos, falta de pensar grande, de crer por grandes coisas. Não. Sabe qual é a razão número 1? Porque elas ficaram autoconfiantes e fizeram um passo grande demais que não deu certo. Quer dizer, vai subindo para a cabeça, aí acha que você, em outras palavras, é justamente na área do seu ponto forte que você se torna mais vulnerável se você não tiver cuidado. É no seu ponto forte. Porque no ponto fraco você tem a tendência de vigiar. Mas no ponto forte, você acha, não, nessa área tá feito, eu não vou pisar na bola nessa área. Tem que ter cuidado. Um ponto forte, não bem vigiado, se torna um ponto fraco dobrado. É muito sério. É muito sério. Sabe, nós vemos que isso é uma grande área que temos que vigiar. Nossa tendência, como eu disse, é não vigiar as áreas em que nós temos qualidades. Muitas vezes, depois de grandes vitórias, nós relaxamos, deixamos subir para a cabeça, em vez de ficar dependentes em Deus, ficamos orgulhosos. E aí, muitas vezes, vem a queda e o fracasso. Segunda causa dos fracassos: temos medo de sermos reprovados por outras pessoas. Nós vemos o exemplo de Pedro, Mateus 26, 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Já o primeiro erro de Pedro. Pedro estava ainda determinado, jamais vou negar Jesus. Jesus foi preso. Pedro o seguiu como? De longe. Já o primeiro erro, seguir de longe. Tem gente que é apaixonado por ganhar vidas, cuidar bem delas, pela visão do MDA, mas ainda fica seguindo de longe. Vou ver o que isso vai dar. Não, eu não quero também dizer para todo mundo que eu vou me apaixonar e agora nossa igreja vai ganhar vidas e cuidar bem delas e discipular todos um a um. Não, estou ainda seguindo de longe, seguindo de longe. Sabe, esse é o medo o quê? De ser reprovado por outras pessoas, medo de não dar certo, medo de não dar certo. Pessoas seguem de longe e acabam não recebendo o melhor de Deus. Aí você vê o versículo 69, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos. Não sei do que você está falando. Por quê? Por causa do medo de ser desaprovado pelos outros. Do que os outros iam pensar lá. Não, nem sei o que você está falando. Quantas vezes a preocupação do que os outros estão pensando acaba sendo a causa do nosso fracasso. Tem gente que quer tanto ser aprovado pelos homens, que tem vergonha de realmente mergulhar no discipulado ou em praticar as células. Toda vez que você coloca a aprovação dos outros como sua razão de fazer o que você faz, você está preparando para o fracasso. Não é errado você querer agradar a Deus e aos homens. Mas no momento que você coloca a aprovação dos outros como sua razão de fazer o que você faz, aí você está preparando para o fracasso. Você acaba tendo medo de fazer decisões necessárias, porque você quer agradar
as pessoas. Muitas vezes acaba até se comprometendo. Vou fazer isso, sim, eu faço. Sim, eu posso fazer isso, sim. Sim, eu posso fazer aquela visita. Sim, eu posso reunir com você. E logo, aquele tempo que você tinha prometido com Deus, que você ia separar com Ele, aquele tempo que você já tinha prometido de priorizar a sua família, aquele tempo que você tinha priorizado e prometido para discipular seus líderes principais, tudo foi tomado, porque você não quis desagradar ninguém, então você vai para esse aniversário, vai para aquela outra coisa, nunca aprendeu a dizer não, porque quer agradar todo mundo, Sabe, eu antes realmente tinha um problema sério de, se o orçamento estava esticado, de repente dar as contas para um funcionário, de precisar de cortar isso, cortar aquilo. Mas eu aprendi algo fenomenal esses dias, não faz muito tempo atrás. Na última viagem que eu estava nos Estados Unidos, eu vi o pastor Robert Morris falando algo profundo. Ele diz, olha, quando você, para agradar alguém, deixa de dar as contas para aquela pessoa, porque você fica com pena dela, com pena da família, não vou dar as contas, mesmo que eu sei que Deus está me mandando, o que acontece? Você prejudica aquela pessoa de alcançar o destino divino dela. E se você é um pastor que ama mesmo aquela pessoa, você vai explicar isso para ela, que é para o bem dela mesmo. Eu comecei a ver as coisas por outro prisma, de seguir a vontade de Deus, e não de olhar pela ótica humana. Na realidade, quando nós colocamos acima de tudo, agradar homens, em vez de agradar a Deus, é questão de falta de saber a nossa verdadeira identidade em Cristo. Nós precisamos da aprovação dos homens para a gente se sentir que estamos bem. Não, se nós sabemos quem nós somos em Cristo, e nós sabemos muito bem da nossa identidade em Cristo, então mesmo que eu seja julgado errado, tenha pessoas falando mal de mim, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, então isso que é o importante. Eu estou aqui para agradar a Deus e não para agradar aos homens. Aleluia. Terceira causa dos nossos fracassos, assim como Pedro, falamos muitas vezes antes de pensar. Mateus 26, 71 a 74, diz, depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele estava andando, pegou ele de surpresa, talvez ele até tinha prometido para si, não vou mais negar Jesus. Mas agora pegou de surpresa, e ele estava indo de um lugar para o outro, e ele, jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, o diabo pegou-lhe mais uma vez para falar antes de pensar. Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Por quê? Seu modo de falar? Porque ele tinha um sotaque dos que moravam na Galileia. Eles estavam agora na Judeia, mas tinham um sotaque lá do norte, da Galileia. Aqui no Brasil também, cada região tem um sotaque diferente, né? Lá no norte, né, o povo lá do Ribeirinho, vai falar, olha a folha na canoa, eles falam, olha a folha na canoa, né? Lá da região de Belém, eles falam muito égua é rapaz, é expressão de, poxa vida, eles falam égua, tem até um pastor lá que pregou sobre os três tipos de crente, o crente que é muito ruim, que é o crente filho de uma égua. Aí o crente que é mais ou menos, que é o crente égua. Aí o crente muito legal, que é o crente pai d'égua. Misericórdia. Mas para eles lá é normal a conversa deles, para nós até faz a gente ficar com vergonha. Mas, ou lá os cariocas, né, que falam 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, né? E os lá de Paraná que falam leite quente para dor de dente. E aí tem os paulistas, são os únicos que falam perfeito português.
Mas, brincadeira se tiver pessoa que não é paulista aqui. Mas, quando foram falar do sotaque do Pedroca, pegou ele de surpresa. Ele falou sem pensar, falou no impulso. E olha que a Bíblia diz, aí ele começou a se amaldiçoar, talvez falar até palavrão, e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Falou no impulso da emoção. Muitas vezes, no natural, nós até pensamos, aquele cara é corajoso, ele fala mesmo o que está na mente dele, ele não tem papo na língua, ele tem coragem. Não é coragem, não é sinal de coragem, isso é sinal de imaturidade. Falar antes de pensar. Falar antes de pensar. Segunda grande pergunta, como superar o fracasso? O que devemos fazer ao depararmos com o fracasso? O que devemos fazer? Vamos ver o que Pedro fez. Quando o galo cantou, olha só, versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe uma coisa que devemos fazer ao depararmos com fracasso? Nós temos que tirar tempo para nos afligir. Sabia disso? Tem que tirar tempo. Você tem que... Você não pode fazer de conta que você não pisou feio na bola, não. Você tem que encarar. Tirar tempo para se afligir. O Pedro foi muito sábio. Ele se isolou. Ele não tentou se desculpar, não tentou. Tem gente que tenta fazer de conta que não pisaram feio na bola. Vamos assistir um bom filme, mulher. Vamos sair para férias. Vamos trocar o assunto, vamos mudar o assunto. Não. Pedro assumiu, chamou para si toda a responsabilidade e foi se afligir. Saiu para chorar amargamente. Você tem que passar um tempo onde você assume, um tempo como se fosse de luto mesmo. Um tempo para se afligir. Um tempo para se afligir. Isso é um dos grandes segredos, se você quiser superar o fracasso. Tem que encarar primeiro o fracasso. Tem que se afligir. Tem que se afligir. Ser honesto e humilde, não pôr a culpa em ninguém e nem colocar desculpas. Agora olha só esse texto aqui, fenomenal, Marcos 16. Pedro agora já tinha arrependido. As mulheres vão bem cedinho no domingo de manhã para visitar o que elas pensavam que seria o corpo de Jesus, para colocar mais perfumes, para manter o corpo ainda fora do mau cheiro, para pessoas poderem ficar visitando ainda um pouco mais lá, o sepulcro. Entrando no sepulcro, as mulheres viram um jovem vestido de roupas brancas, era um anjo, claro, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Você viu alguma redundância nesse último versículo? Vou repetir. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Vocês viram alguma redundância aí? Pedro era um dos discípulos. E mesmo se Pedro não estava se considerando mais discípulo, todo mundo ainda considerava ele um discípulo. Então o anjo não estava excluindo Pedro. Pedro não é mais um discípulo. Óbvio que não. O anjo sabia que Pedro era um dos discípulos. Por que o anjo faz questão de dizer: vai e diga para os seus discípulos e diga a Pedro também? Por quê? Sabe por quê? Aí que é a parte mais linda. Talvez você pisou feio na bola, mas duvido que você pisou tão feio quanto Pedro.
para negar publicamente, com palavrão, a Jesus, na hora que Jesus mais precisava. Mas sabe o que o anjo estava falando? Em nome de Jesus. Pedro, eu te perdoei tanto, que eu estou fazendo questão para o anjo dizer para as mulheres, olha, vai dizer aos discípulos, e diga a Pedro também. Se o Judas não tivesse se enforcado e tivesse arrependido, Jesus estaria mandando um recado assim, vá e diga aos discípulos, e a Pedro e a Judas. Sabe por quê? Ele te chama pelo seu nome. Ele não te condena. Ele te ama. Ele disse, diga para os discípulos, e diga para o Pedro também, que eu quero encontrar com ele. Para eu encontrar com eles lá na Galileia. Galileia era longe, eram vários dias de viagem de Jerusalém para Galileia. Vai rápido, começa a viagem, porque eu quero encontrar com eles lá na Galileia. Só que elas voltaram, falaram para os discípulos não acreditaram nelas. Discípulos machistas. Não, as mulheres estão emocionadas. Se Jesus fosse ressuscitar, ele ia aparecer primeiro para os homens, não para as mulheres. Eles não acreditavam nas mulheres. Então eles não foram para Galileia. Olha o que acontece. Eles não foram para Galileia. Aí, o que acontece? Jesus tinha mandado, Pedro, vai para Galileia, porque eu quero encontrar com você. Ele mandou um recado para o Pedro, porque o Pedro tinha arrependido, e Jesus queria abraçar o Pedro e dizer para o Pedro que ele estava perdoado. Aí, a gente fica sabendo que, depois que ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para 2 homens que estavam na estrada de Emaús. Você sabe a história. Aí ele desaparece. Os 2 homens ficam tão impressionados, já no final do primeiro dia, de domingo. Isso é tardezinha de domingo. À noite, eles não querem nem saber que é à noite. Eles voltam rapidamente para Jerusalém. Mas quando chegam lá, foi rápido. Jesus tinha acabado de desaparecer. E eles voltam para Jerusalém. E olha o que os outros falaram para eles. Olha Lucas 24, 33 a 34. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor, as mulheres não estavam mentindo não. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a quem? Apareceu a quem? Quem era o Simão? Pedro. Depois das mulheres, o primeiro homem que lhe apareceu, antes de aparecer para os 2 que estavam na cidade de Emaús, Jesus fez questão de aparecer para Pedro. Pedro, você não foi para Galileia? Então, eu falei que eu ia encontrar com você na Galileia, pelo anjo, mas eu não esperei, não aguentei esperar, Pedro. Não aguentei esperar, que você não acreditou nas mulheres. Então, eu não aguentei esperar, eu tive que aparecer. Agora, Pedro já tinha arrependido. E quando Jesus aparece para ele, ele olha nos olhos de Jesus. A Bíblia não fala como que foi esse encontro de Jesus com Pedro. A Bíblia só fala que ele foi e apareceu para Pedro. Mas eu imagino que foi assim, Pedro já tinha arrependido. E quando Jesus aparece para Pedro, Pedro olha nos olhos de Jesus. E ele sabe que ele já foi totalmente perdoado, amado. E eu imagino que os 2 se abraçaram com tanta força. E Pedro fala, me perdoe. Jesus falou, você já me pediu perdão, está perdoado, está esquecido, meu filho, eu te amo. Tenho planos grandes para você. Mas essa última parte, tenho planos grandes para você, parece que não registrou. Porque Pedro sai de lá sabendo que está tudo bem entre ele e Jesus.
tendo certeza que está tudo bem. Mas lá no fundo, ele acabou acreditando numa mentira. Eu acho, eu posso estar enganado, mas vocês vão ver por que eu creio que eu tenho base bíblica para dizer isso. Ele acabou acreditando numa mentira, sabendo que estava tudo bem entre ele e Jesus, mas ele saiu de lá acreditando numa mentira. Uma mentira que já destruiu o ministério de muitos grandes homens e mulheres de Deus. Sabe qual é essa mentira? Jesus me perdoou, está tudo bem entre eu e Jesus. Na área espiritual está uma bênção, mas ministerialmente nunca vai ser o mesmo. Ministerialmente, eu nunca vou poder ser aquela pessoa que eu sonhava ser. Eu nunca vou poder chegar lá. Você já viu como o diabo é muito sujo? O diabo é muito sujo. Antes da pessoa pecar, ele tem a tendência a minimizar o pecado. Faz, todo mundo faz. Isso aí não é tão sério não. Até gente bem crente faz isso aí. Faz. Depois você vai pedir perdão a Deus, não tem problema, isso não é quase nada. O diabo minimiza o pecado antes da pessoa pecar. Mas quando ela peca, aí o diabo maximiza o pecado. Seu crente de segunda categoria, você nunca vai ser grandemente usado. Quem que você acha? Você acha que ainda você tem um grande ministério? Não tem não. Deus pode até te perdoar, mas você nunca vai ser usado como Deus sonhava em te usar. Nunca, não. As coisas grandes não vão acontecer mais. Não. Aí o diabo maximiza. O que você e eu temos que fazer nesse momento? Nós temos que fazer o que Deus queria que o Pedro fizesse. O que é? Receber o perdão de Deus. Não aceitar as mentiras do diabo. Sabe, se toda vez que o diabo joga mentira, olha o que você fez, você nunca vai ser. Sabe o que vai acontecer? Se você acreditar aquelas mentiras, ele fica feliz e ele vai ficar usando a mesma tática. Mas se toda vez que ele jogar essas mentiras, você fala assim, você até primeiro começa concordando com o diabo, vou explicar. Diabo, você tem razão, que eu realmente pisei feio na bola, pequei. Mas sabe o que? Deus me perdoou, eu sou um troféu da graça. E agora, o que Ele vai fazer através da minha vida para mostrar para todos o tanto que Ele é grande, o tanto que Ele é maravilhoso, o tanto que Ele é poderoso. Aí você começa a louvar a Deus e pensar na graça, na misericórdia. O diabo vai logo pensar 2 vezes antes de começar a jogar essas mentiras em você. Porque toda vez que joga mentira, você fica mais forte, você fica louvando a Deus pela graça. Então isso é um grande princípio. Focalize na misericórdia do Senhor sobre sua vida. Focalize. Aí a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz. Pedro foi pescar. Agora veja bem. Pedro vai pescar. João 21:3, ele diz, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Por que ele foi pescar? Eu realmente acredito que lá no fundo Pedro pensou, essa coisa de ser talmidim de Jesus, um dos talmidim de Jesus, de agora me tornar um grande rabino como meu mestre, um grande mestre também, um grande homem de Deus, isso não. Deus me perdoou, está tudo bem entre eu e Jesus, Ele me perdoou, mas eu sei como Jesus opera. Ele é um Jesus de excelência. Ele falou, quem pegar no arado e olhar para trás não é digno de mim. Então Ele me perdoou, está tudo bem entre eu e Jesus espiritualmente, mas ministerialmente nunca vou ser grandemente usado como Deus queria originalmente, porque eu pisei na bola. Então Pedro volta para a sua profissão anterior, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com vocês. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegou nada. Agora, você sabe o que acontece. Estão lá pescando, Pedro tinha tirado a roupa, que era só homem, à noite lá, e estão pescando, né? E ele não queria, porque as pessoas não tinham muita roupa naquela época, não queria sujar aquela roupa dele, né? E talvez nem molhar aquela roupa,
E ele está lá pescando e não pegaram nada a noite toda. Aí está começando a clarear. E um homem que está lá na praia fala assim: e aí, filhos, vocês receberam? Eu acho que ele era parente do pastor João Cardoso. Que ele, filho! Filhos! Realmente, irmão mais velho do pastor João Cardoso, Jesus, né? Filhos, vocês pegaram alguma coisa? Só que eles não sabiam que era Jesus. Não pegamos nada não. Joga a rede no outro lado. Pô, o cara... tudo bem, vale a pena tentar, não pegamos nada a noite toda, jogaram a rede, uau! Aí o João, que era muito, pegava as coisas rapidamente, ele falou para Pedro: é o Senhor. Quando Pedro se tocou, é verdade, é o Senhor. Ele coloca a roupa e pula e nada, e eram uns 100 metros ou mais, que ele foi nadando até a beira. E eles foram arrastando os barcos, e Jesus já tinha preparado um McFish lá. Porque era pão com peixe. McFish, pão com peixe. Jesus era fã de McFish. Aí, Jesus já tinha. Da onde eles pegou esses outros peixes, eu não sei. Talvez ele criou na hora, fez assim, tchum, criou. Mas... estava pão e peixe, Jesus já tinha preparado. Ele falou: traz os outros peixes e soma com os que eu já tenho aqui. E colocou mais peixe lá, e preparando pão e peixe, para dar um café da manhã delicioso para os seus discípulos. E eles começam a tomar aquele café da manhã, e começa um diálogo muito, muito impressionante. Muito impressionante. Mas antes da gente entrar nesse diálogo, eu quero ir para essa terceira pergunta. Qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Primeira coisa que eu quero olhar com vocês, muito antes de Pedro fracassar, antes de Jesus morrer e ressuscitar, olha o que Jesus já disse para Pedro em Lucas 22, 31 e 32. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Jesus falou: olha, já estou orando para que sua fé não falhe, Simão. Ora, com Jesus, ora, a coisa pega. E quando você voltar para mim, olha só, diga voltar. Quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. O que nós podemos aprender com esse trecho tão fantástico da palavra? Primeira coisa, o seu fracasso não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Ele já sabia que você ia fracassar. E mesmo assim, Ele te amou e acreditou em você. Ele já sabia. Antes de você fracassar, Ele já sabia que você ia fracassar. E mesmo assim, Ele ficou acreditando em você. Assim como Pedro. Ele já sabia. E Ele já estava prometendo para Pedro: você vai dar a volta por cima. E é o que Ele está prometendo para você também. A Bíblia fala em Salmo 103, versículo 14, Ele sabe da nossa estrutura, que somos só pó. Ele sabe da fraqueza humana. Segunda coisa, aqui fala: você vai falhar, Pedro. Mas quando você voltar para mim, mas antes ele fala assim: mas eu tenho orado por você. Você fala assim: por isso que Pedro voltou, pastor Eibe. O próprio Jesus orando por ele, quem não volta? Quem não se dedica? Se o próprio Jesus estiver orando por ele, será que não vai ser respondida a oração de Jesus? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Jesus ora por você? Lá no livro de Hebreus está escrito que Ele vive intercedendo. É
o papel de Jesus agora. Ele está à direita do Pai orando por você, intercedendo por você. Nesse momento, enquanto eu estou falando, Jesus está orando por você. E a oração dele vai ser respondida. Agora, tem mais. Ele tem tanta certeza que você e eu vamos dar a volta por cima de qualquer fracasso, assim como ele tinha com Pedro. Olha o que ele diz: e quando você voltar para mim, ele não disse, e se você voltar para mim. Ele fala, quando, olha a fé que Jesus tem. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem fé completa, que eu e você vamos dar a volta por cima. Não é se você superar o fracasso, é quando você superar o fracasso. Aleluia. Agora, o que ele diz? E quando você voltar para mim, o quê? Anime os seus irmãos. Em outras palavras, eu vou usar o seu fracasso, Pedro, como um instrumento para edificar a igreja. Ele fala, Pedro, quando você voltar para mim, não quero que você chute o balde. Você pense que você não vai poder ser grandemente usado por mim. Não, Pedro. Eu quero que você continue no ministério. Eu quero que você seja usado para animar os seus irmãos. Só que Pedro tinha esquecido dessa parte. Pedro tinha esquecido, por isso que ele chutou o balde, não acreditou mais que ele podia ser usado. Mas Jesus já tinha dito para ele, o seu fracasso eu vou usar como um instrumento poderoso no ministério. Sabe, queridos, eu seria um grande hipócrita eu seria um grande hipócrita se eu não compartilhasse a visão do MDA com outras pessoas, porque essa visão não fui eu que gerei, foi o Espírito Santo. E sabe como que foi gerado? O cerne dela, que é o discipulado 1 a 1, o cerne dela é Jesus, claro, intimidade com Jesus, mas em termos estratégicos, em termos da forma de operar, é o discipulado 1 a 1. E sabe como que isso foi gerado? Com meu extremo fracasso. Eu não estava conseguindo, eu era um pastor solteiro, e eu não estava conseguindo vencer pecados. Masturbação, namoro impuro, em vez em quando, pornografia, eu chorava, foi horrível. Eu gritava, eu jejuava, orava, e eu não conseguia vencer. Por isso, gente, eu seria um grande hipócrita se eu fosse duro com as pessoas. Porque, meu Deus, irmãos, por isso que eu acho tão errado pastores que são muito duros, que falam para aquela pessoa, às vezes é do púlpito mesmo, esses camaradas que ficam vindo para a igreja, nem sei por que ficam vindo para a igreja, porque só vêm para namorar com as meninas e tal, é melhor nem vir para a igreja. Você não sabe que às vezes o camarada toda noite está chorando e dizendo, Deus, eu quero mudar de vida, eu não consigo vencer esse pecado. Você não sabe o que ele está sofrendo, você não pode ver o coração dele. Por isso, irmãos, tenha muito cuidado. Por isso que eu seria um enorme hipócrita se eu fosse duro demais com as pessoas. Graças a Deus que o pastor Lucas e o meu pai investiram na minha vida. Meu pai estava longe e o pastor Lucas, meu irmão mais velho, começou a me discipular profundamente. Eu aprendi a ser transparente com ele. Eu aprendi a não esconder nada dele. A Bíblia fala que nós confessamos o pecado para Deus, para receber o perdão. Mas nós confessamos pecado para nossa liderança espiritual, aqueles que presidem espiritualmente, para receber cura. A Bíblia que diz isso. Chamai os presbíteros, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, no contexto de chamar quem preside sobre a sua vida. Aí ele fala, essa oração vai trazer cura. E essa palavra cura no grego é a palavra ialmai, que
que quer dizer cura, mas ela também quer dizer no grego liberto do pecado. Eu era escravo, eu era perdoado e perdoado e perdoado, mas eu não estava sendo liberto, eu não estava conseguindo vencer o pecado. E quando eu aprendi a ser transparente e ficar me abrindo e ficar recebendo oração, não é uma coisa de uma vez, é uma contínua discipulado. Eu continuei sendo transparente. Foi a melhor coisa da minha vida. O pastor Lucas sugeriu que eu desse um tempo do ministério. Passei um processo de restauração. Eu fui ainda mais transparente com ele. Fiquei sendo transparente ao voltar para o ministério. Toda semana eu reunia com ele, e eu aprendi a não confessar só pecados, porque agora eu já estava andando em vitória, estava andando em sucesso, vitória completa, ainda como solteiro, andando em vitória contra a masturbação, vitória contra a pornografia, vitória contra todas essas coisas, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Tem muita gente que não acredita que o jovem solteiro pode andar em vitória de masturbação. Meu irmão, eu fiquei andando em vitória, e fiquei andando em vitória, e muito tempo, anos, e depois que eu casei, e continuo andando em vitória, pela misericórdia de Deus. Tem até gente que inventou mentira, fala assim, 99% dos jovens, rapazes, têm problema de masturbação, e outro 1% é mentiroso. Mas não é verdade. Tem muitos rapazes aí poderosos, que andam em santidade. Escuta bem o que eu estou falando. Veja bem, o discipulado fez toda a diferença na minha vida. Eu fui cobaia. Depois, o que aconteceu? Lá em Santarém, a igreja ainda era pequena, mas eu comecei a investir em outros rapazes. Agora eu era ainda solteiro, mas rapaz, andando em santidade, comecei a investir em outros rapazes. Comecei a investir até em homens casados. Eles começaram agora, porque você só pode dar o que você já recebeu. Você só pode ser usado como canal para gerar em outros o que primeiramente foi gerado em você. Agora que eu estava andando em santidade, respirando essa santidade através da intimidade com Deus e o discipulado profundo um a um, eu comecei a discipular outros rapazes e homens um a um. Eles começaram a andar em santidade. Tinha homens lá na igreja que pareciam tão cheios da unção, adorando, mas escondidamente, quando eles viajavam, extraíam a esposa. Você está entendendo? Agora não, eles também começaram a vomitar, ser curados e andar em santidade. Esses homens começaram a ganhar seus bairros para Jesus, se tornaram pastores, empresários de sucesso. Tudo começou a mudar na nossa igreja. A igreja de Santarém foi revolucionada. Por quê? Porque quando a ovelha realmente se abre e ela recebe oração e ela é curada, ela se torna uma ovelha cheia de saúde, saudável. E ovelha sadia sempre dá muita cria. Começou a explodir e crescer a nossa igreja. Tudo começou com essa saúde. Você está entendendo? E começou com o quê? Com o meu fracasso. Deus usou o meu fracasso como instrumento da visão do MDA, que hoje tem igreja, por exemplo, na Indonésia, de 30 mil pessoas, o maior país muçulmano, na igreja na Indonésia. Está pondo em prática a visão do MDA. Mongólia, a maior igreja evangélica da Mongólia, o pastor falou, eu quero colocar em prática essa visão do MDA ao redor do mundo. Há milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas ao redor do mundo, colocando em prática. Tudo começou com o quê? Com o meu fracasso. Se Deus pôde usar o meu fracasso, esse aqui, que é o mais fraco de todos os cristãos, que se não fosse por Jesus, quanto mais Deus quer usar também todo você, toda a sua área, poderosamente na obra dele. Mas, olha o que acontece. Aqui é muito forte. Lá em João 21, temos uma história impressionante. Jesus começa lá, à beira do fogo, lá perto da fogueira, comer pão e peixe. Mas o que acontece? Preste atenção. Jesus recriou um cenário muito semelhante, porque Pedro estava à beira de uma fogueira quando ele negou Jesus 3 vezes. Jesus agora traz cura para Pedro.
mas é cura ministerial. Pedro já estava curado na área de perdão. Jesus já tinha aparecido para ele, estava tudo bem entre ele e Jesus, por isso que ele saiu nadando para encontrar com Jesus. Estava tudo bem entre ele e Jesus, mas ministerialmente ele tinha que ser curado. E Pedro negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Só que a forma que ele fez é muito profundo, gente. Porque Jesus fala assim: Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro disse: Senhor. Só que quando Jesus fala tu me amas mais do que esses, ele usa a palavra HPO, que vem da palavra ágape, o amor mais profundo. Pedro, você tem aquele amor mais profundo que você sempre me jurava que você tinha, que nunca ia me negar. Você tem mesmo esse amor HPO, Pedro, mais do que todos esses. Você me ama mais do que todos esses. HPO, Pedro, é assim que você é, Pedro. Aí Pedro, em outras palavras, falou: Senhor, eu não vou ser tão orgulhoso, tão presunçoso, para achar que eu tenho ágape para o Senhor. Pedro não responde que ele tem ágape. Ele diz: eu tenho filéio, que é o amor de irmãos, da onde vem a palavra filantrópico. Ele fala no grego: Senhor, tu sabes que eu te fileio. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Volta para o ministério, Pedro. Cuida dos novos convertidos, apacenta os cordeiros que são as ovelhinhas recém-convertidas. Faça a integração, trabalhe com elas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me agapeio? Ele pergunta de novo. Pedro diz: Senhor, é como se ele estivesse falando: por favor, me entenda, eu não quero ser presunçoso. Eu te fileio, Jesus. Jesus disse: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Volta para o ministério, Pedro. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez. Só que dessa vez, Jesus não pergunta: você me agapeia. Jesus baixa o nível. Ele pergunta: você me fileia? Isso pegou Pedro de surpresa. É como se Jesus estivesse falando: pelo menos fileia, ou então você me fileia. Pedro falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe ler meus pensamentos, ler meu coração. O Senhor sabe que pelo menos fileio, eu te fileio, Jesus. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Volta para o ministério. Aí Jesus cura por completo Pedro. Porque qual foi o problema de Pedro? Medo de morrer, que nem Jesus estava morrendo. Medo de dar vida. Na hora H, ele pisou na bola. Por isso que estava com medo de garantir: eu te agapeio, eu vou dar minha vida. E não estava com essa coragem mais. Porque ele sabia que ele tinha pisado. Então Jesus diz assim: Pedro, o seguinte: quando você é novo, você fez o que você quisesse. Mas um dia, quando você for velho, não é agora, mas lá na frente, quando você for bem velhinho, vão te pegar e vão te matar por amor a mim. Ele fala uma linguagem simbólica, mas é isso que ele fala: vão te matar por amor a mim. Alguém poderia pensar: poxa, isso foi horrível que Jesus disse para Pedro. Não, foi uma música para os ouvidos de Pedro. Que Pedro sabia que Jesus não mentia. E o que Jesus estava dizendo? Pedro, você nunca mais vai me negar. Toda a sua vida você vai ser fiel. E quando você for velhinho, você ainda vai morrer por mim, Pedro. Você vai ser fiel, porque você tem ágape de verdade por mim. Receba essa graça transformadora na sua vida. Essa graça é qualificadora. Ela é a transformação do Espírito Santo. Eu quero orar sobre você.
Talvez você tenha passado momentos em que o maligno jogou mentira, que aqueles sonhos enormes, poderosos, ministeriais, nunca iam se cumprir. Eu estou aqui para lhe dizer, na autoridade do Senhor Jesus, que aquilo é mentira do diabo e que os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Os sonhos ministeriais. Eu quero orar sobre a sua vida. Fique em pé, por favor. Vamos adorar o Senhor enquanto vocês estão vindo aqui, em nome de Jesus. Vamos engrandecer o nome dEle.